E no Aeronotícia Especial do Dia do Aviador, vamos falar sobre Latam apresenta 8 carreiras não óbvias nas quais se pode trabalhar na aviação. E Airbus entrega o primeiro Airbus A321 XLR dos Estados Unidos para a American Airlines, em voo de quase 11 horas sem escalas. E Latam e Azul reportam recordes de transporte de passageiros domésticos no Brasil. Então, começando aí mais um Aeronotícias especial do Dia do Aviador e aquela homenagem ao gênio e herói aviador Alberto Santos Dumont, que no dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, na frente de muitas pessoas da imprensa, de jornalistas, enfim, realizou o primeiro voo documentado da história da aviação em uma aeronave mais pesada que o ar. Santos Dumont decolou, voou e pousou com seus próprios meios. E por isso ele é considerado, por nós brasileiros, o pai da aviação, verdadeiro pai da aviação. Santos Dumont, a vida de Santos Dumont representou toda a genialidade que uma pessoa pode ter e que levou o mundo a conhecer as maravilhas que vieram com a sua descoberta do avião. Então fica aí a homenagem a esse gênio, essa pessoa maravilhosa que foi Alberto Santos Dumont, e a nossa homenagem aí ao dia 23 de outubro, Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, a qual pertenci com muito orgulho e por 34 anos na ativa. Hoje sou da reserva, então a nossa homenagem, a nossa festa por esse dia tão especial. Bom, gente, então vamos começar aí o nosso Aeronotícias, né? De praxe, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, fazer os seus comentários aí, que são muito importantes para que a gente fique mais próximo de vocês. Você comenta, a gente comenta também, a gente vai conversando aí nos comentários, tá bom? Grande abraço, muito obrigado aí por toda essa ajuda que vocês dão aqui no Aeronotícias. Bom, então, Azul, boas notícias para Azul, né? Que reporta recorde histórico no número de passageiros transportados no período de janeiro a setembro. Então bateu um recorde em sua história ao transportar mais de 23,7 milhões de passageiros entre os meses de janeiro e setembro de 2025 em rotas domésticas e internacionais, de acordo com dados da ANAC. Então isso representa um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Também supera números pré-pandemia, né? E ainda os dados da ANAC mostram ainda que o aeroporto de Viracopos, que é o principal hub da Azul, foi o aeroporto que mais embarcou e desembarcou passageiros da empresa entre janeiro e setembro deste ano. E logo atrás vieram os aeroportos de Confins, Recife, Congonhas e Guarulhos. Entre as 5 rotas operadas pela Azul, que mais tiveram volume de passageiros, o destaque ficou com a cidade de Recife, que apareceu 3 vezes, inclusive com a ligação entre os aeroportos de Recife e Viracopos em primeiro lugar. Viracopos Confins ficou em segunda posição, né, na segunda posição, e depois Recife a Guarulhos. O quarto e o quinto lugar ficaram com Porto Alegre e Viracopos e Recife Confins, respectivamente. Então, excelente notícia para a Azul. Esperamos que a Azul saia melhor, saia mais forte, mais fortalecida dessa recuperação judicial que ela está passando nos Estados Unidos, né?
o tão falado Charter 11, né? E a Latam também reporta o melhor terceiro trimestre dos últimos 15 anos no transporte de passageiros doméstico. Então, alcançou seu maior market share doméstico no Brasil nos últimos 15 anos. Market share é a participação dentro do mercado, né? Quanto que ela detém de mercado aqui no Brasil, né? Então, segundo os dados da ANAC, ela alcançou 41,02% de participação no mercado aéreo nacional. Resultado superado apenas no terceiro trimestre de 2010, quando chegou a 42,95%. A taxa de aproveitamento nos voos da Latam no trimestre chegou a 86,4%, quantidade de passageiros, quantidade de ocupação, né? Dentro do avião. Então, se tivesse 100 poltronas, ocupou quase 87 poltronas, né? Com passageiros, né? Então, essa liderança é a maior nos últimos 15 anos e reflete aí todo o empenho que a empresa vem mostrado aí, né? E os resultados e os ensinamentos colhidos exatamente na recuperação judicial em que a Azul está passando agora e a Gol saiu recentemente, né? Isso demonstrou que a Latam saiu mais fortalecida da recuperação judicial. A Gol também, pelo jeito, ela está com essa retomada e possível entrada em operação de aviões de grande porte, de aviões Airbus A330, é um sinal que a Gol também deva crescer de forma sustentável, né? O desempenho da Latam no terceiro trimestre de 2025 se reflete no seu último resultado mensal. Também de acordo com os dados da ANAC, no último mês, setembro, a companhia chegou a 40,96% de participação, registrando o melhor setembro desde 2010, né? Como nós já havíamos falado, né? No mercado internacional, aí a Latam mantém a liderança no Brasil com folga, né? Com voos próprios no país para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta internacional. Entre as novidades estão rotas já inauguradas como Fortaleza-Lisboa, Rio-Buenos Aires e Porto Alegre-Buenos Aires, além de lançamentos anunciados como Florianópolis-Lima e Guarulhos-Córdoba. Ainda de acordo com dados da ANAC, a Latam lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021 e pelo segundo ano consecutivo é a preferida dos viajantes corporativos no país, segundo a Abracorp, né? Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas. Pois é, que virada, né? Eu já noticiei aqui, gente, quando tinha outro canal, a Latam em terceiro. A Latam estava em terceiro, atrás de Azul e Gol, né? Então, como que a administração pode fazer a empresa dar uma virada no jogo, né? A Latam era a terceira e, inclusive, a terceira em relação aos viajantes corporativos, né? Então, a administração atual da Latam está de parabéns, registrando aí a liderança, né? E a Airbus entrega o seu primeiro A321 XLR dos Estados Unidos para a American Airlines em um voo de quase 11 horas sem escalas. Isso aí é um feito, né? Esse avião parece que ele vai dar uma reviravolta no mercado, tá, gente? É um avião de fuselagem estreita, de um corredor apenas, mas que tem um alcance significativo, podendo aí abrir novos mercados para voos de longa distância, né? Onde não vale a pena você colocar um avião maior, né? Então a American Airlines está recebendo seu primeiro avião, marcando uma nova era na companhia aérea, que será a primeira dos Estados Unidos a voar o modelo. Conhecido como o destruidor de 757, né? Por substituir o clássico jato da Boeing.
O pessoal brinca, né? Aqui também é um avião, o 757 é de 1981, um avião bem mais antigo, né? Nada mais justo que um avião mais moderno ser melhor, né? Ser mais eficiente, né? Se bem que o desempenho do 757 é muito bom também, né? O A321neo e suas variantes, né? A321LR e A321XLR, são um sucesso comercial absoluto e têm sido usados pelas companhias aéreas para realizar voos transatlânticos de menor densidade, rotas que eram até então dominadas pelo 757-200. O 757 no Brasil ele não teve muito sucesso, né? Mais usado em outros países aí do norte, né? E só que o Airbus A321, gente, no Brasil ele é um best-seller e é uma máquina de fazer dinheiro, porque é um avião que leva aí mais de 220 passageiros, em torno de 220 passageiros, e ele tem os custos operacionais bem menores, né, do que, por exemplo, um 757, né? E com a América não é diferente. E a empresa tem encomendadas 50 unidades desse avião, né, do XLR. A primeira está sendo foi entregue ontem, né, em um voo sem escalas de Hamburgo, na Alemanha, para Dallas, no Texas, de quase 11 horas de duração. Nesse caso aí, ele está equipado com 167 assentos, incluindo 20 suítes privativas com assentos cama. Inicialmente, ele será empregado em voos transcontinentais dentro dos Estados Unidos, partindo de Nova York para Los Angeles, né? Voo entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos, né? Mas existe a expectativa de que em breve seja utilizado em voos partindo tanto de Nova York quanto da Filadélfia para cidades europeias secundárias, né? Porque aí, como eu falei, é um avião de menos densidade, né? Se fosse para cidades europeias principais, aí teria que ser um avião maior, né? As datas e rotas específicas ainda não foram definidas, mas uma máquina, né, gente? O A321, ele já é uma máquina de fazer dinheiro, como eu falei. Aqui no Brasil eles usam a capacidade maior do avião, porque ele não precisa fazer rotas de tão longa distância assim. Mas em breve poderemos ver aí esse avião no Brasil e fazendo rotas, inclusive, aí para os Estados Unidos, com bem mais folga, né, do que o avião que temos hoje, e partindo de cidades que não tem tanta demanda, como também para a Europa, né? Então, uma aeronave maravilhosa, né? Muito bem-vinda. A Boeing não tem avião para concorrer com esse Airbus aí. Então a Boeing está tendo que dar os seus pulos, né? Como é que eles vão fazer, né? Eles vão ter que dar um jeito, né? Bom, e a Latam apresenta 8 carreiras não óbvias, que o pessoal não lembra muito, né? Quando o pessoal fala de aviação, lembra de, eu quero ser piloto, quero ser comissário de voo, né? Não lembra dessas carreiras que a gente vai falar agora, né? Por isso que elas são chamadas de não óbvias, né? Nas quais se pode trabalhar na aviação. Então, nós temos aí, essa aqui é uma reportagem da própria Latam, né? Então, pensar em carreiras na aviação costuma trazer à mente as funções mais visíveis, como piloto de avião ou comissário de voo, né? Que estão na maior parte do tempo em contato com os passageiros e no imaginário das pessoas, né? Mas a Latam lembra que fazer um avião decolar envolve o trabalho coordenado de milhares de profissionais em diferentes áreas e funções. E é uma realidade isso, né, pessoal? O Centro de Controle de Operações, o CCO, é um exemplo de estrutura dentro da aviação formada por diferentes unidades que atuam de forma integrada para garantir que os voos decolem e pousem com segurança, pontualidade e eficiência, conforme a malha aérea planejada da empresa, né? Na Latam, no caso Latam Brasil,
O CCO é responsável por coordenar toda a operação doméstica, assegurando a execução dos quase 800 voos diários em território nacional. Para que tudo funcione como previsto, são necessárias diversas funções, alinhamentos e decisões em tempo real. Para mostrar como essa engrenagem opera, a Latam reuniu 8 carreiras que atuam dentro do CCO ou em conjunto com ele. São profissões nem sempre visíveis, mas fundamentais para o sucesso da operação. Então, quais são elas, né? Então, a execução da escala de tripulantes. O que faz aí essa escala de tripulantes, né? Responsável por executar a escala dos tripulantes. No caso da Latam Brasil, nas operações domésticas e internacionais. Para isso, analisam, acompanham e propõem melhorias em casos imprevistos. Eles precisam garantir que os voos programados da companhia sejam operados por tripulação completa e habilitada em conformidade com a legislação vigente, minimizando riscos à segurança operacional. Essa é uma função delicada, tá, pessoal? Porque você tem que estar sabendo das habilitações de cada um dentro da tripulação, do comandante. O comandante tem as suas habilitações, o copiloto tem as suas habilitações, aí vem os comissários, todos eles têm que ter habilitação, tudo em dia, documentação, exame médico, os cursos requeridos, né? E também tem que ficar de olho na legislação da profissão, na regulamentação da profissão do aeronauta, que tem uma lei própria. Então, os períodos de descanso, os períodos de jornada, a jornada de dia tem uma duração, a jornada de noite tem outra duração, os limites são diferentes. Então, às vezes tem um tripulante no voo que não entrou junto com os demais, e aí esse tripulante tem que ser observada a regulamentação daquele tripulante que vai ter que parar antes. Então, às vezes o voo para antes, não por causa de todos os tripulantes, mas às vezes por causa de um. Às vezes por causa de um você tem que parar o voo, porque o voo não pode seguir com tripulante que esteja além da sua regulamentação de horas, né? Isso é muito sério na aviação. Não tem aquele jeitinho, não tem problema, não tem problema sim, né? Envolve uma série de consequências você voar com qualquer membro da tripulação fora da legislação. Então isso não é uma opção, né? E esse profissional, o escalante ou escalador, ele tem que ficar de olho em tudo isso aí, tá? Coordenação de voos. São eles que analisam toda a situação da malha aérea diariamente, alocando as aeronaves para os voos, fazendo o monitoramento e a gestão de eventos e contingências para garantir o menor impacto para a malha em caso de mudanças imprevistas, por exemplo, meteorologia. Eles trabalham transversalmente com diferentes áreas da empresa, contribuindo para a pontualidade e regularidade dos voos. Então, a coordenação dos voos tem que ver a capacidade dos aviões, a documentação, se está tudo ok, o prazo que esses aviões vão ter que parar para fazer manutenção. Então, onde vai ser feita essa manutenção? Então, não é uma coisa simples. Às vezes você tem aí um avião que tem capacidade, um A321, que tem uma capacidade para 220 mais ou menos, né? E um A319 que tem capacidade para quase 150. Então você tem que montar todo um quebra-cabeças ali para esses aviões se comporem a malha da empresa. E isso não é uma tarefa simples, né? Cada avião desses aí tem um requisito de quantidade de tripulantes. O 19, 3 comissários. O 21, 5 comissários. O 320, 4 comissários. Então, você vai trocar de avião, você tem que colocar um tripulante a mais ou tirar um tripulante, né? Então, não é uma coisa simples de resolver, né? Então, a coordenação de voos é que faz tudo isso daí. É lógico que hoje em dia, com a ajuda de softwares, né, de programas e de computador, fica tudo mais simplificado, mais fácil, mas não é só. Você tem que abastecer esses
esses programas com as informações, né? Então, uma atividade complexa. Distribuição eletrônica. Atuam para assegurar a integridade e a sincronização das informações dos voos programados para as áreas operacionais e para os clientes. Então, isso aí dá um problema, gente, porque você, por exemplo, você está no aeroporto, quais são os... por exemplo, você está no aeroporto, não, você está com o seu dispositivo, o seu celular. E no seu celular já chega cartão de embarque, já chega o portão que você vai embarcar, já chega o assento que você vai sentar. Então toda essa distribuição eletrônica, ela tem que ser feita de forma célere, né? Tem que ser na hora, não adianta te informar depois que o voo já saiu. Tem que ser nos momentos corretos, adequados ali, em tempo real, e você pode estar aqui em São Paulo, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em Maceió, Fortaleza, em Miami, em Londres. O seu celular está ali funcionando e você vai ter que receber essas informações. Então esse pessoal não pode cometer erros, né? Porque às vezes por causa de um erro como esse, você pode ir para o portão errado, e um portão errado, ele fica muito distante de um outro correto às vezes. Então não é fácil. Sai do portão 40 e vai para o portão 1. Portão 40 para 1 é grande, né? É longe. Então às vezes acontece aí de dar problema, e quem trabalha para isso não acontecer, para um problema como esse não acontecer, é esse pessoal aí, né? OTP são os responsáveis por implementar o ciclo de On-Time Performance na operação brasileira, ou seja, asseguram um nível de qualidade na pontualidade por meio de diagnósticos e planos de trabalho com as áreas internas e agentes externos que impactam o horário de saída e chegada dos voos. Então, as empresas têm medições, né? Tem indicadores de pontualidade, e tudo tem que trabalhar sincronizado, o reloginho ali, as engrenagens do reloginho tem que estar bem alinhadas, né? E esse setor aí é que faz isso. Central de proteção ao cliente, equipe dedicada a antecipar e mitigar, diminuir os impactos, né, do cliente afetado quando uma contingência acontece, alguma situação acontece, né? Assegurando o fornecimento de informações, serviços básicos e solução de viagem oportuna e adequada. Tudo, obviamente, dentro da legislação e daquilo que cabe ao passageiro, ao cliente escolher, né? Que às vezes a legislação dá algumas opções, quem escolhe é o cliente, então tudo vai ser feito dentro da legislação de forma a mitigar, minimizar os impactos, né? As funções acima estão alocadas dentro da área do CCO, mas para que as operações funcionem da melhor forma possível, há outras áreas que atuam em conjunto com o CCO, o Centro de Controle e Operações, né? Por exemplo, a manutenção, responsável por administrar e executar todo o programa de manutenção preventiva das frotas da empresa, além dos serviços corretivos e preditivos das aeronaves. Um dos processos-chave é o monitoramento contínuo por meio de softwares de performance técnica, detectando situações em tempo real e permitindo respostas rápidas. Então tem uma série de softwares ali que você já vê, você já consegue fazer uma análise e verificar que algum problema começou a acontecer, e antes que esse problema gere impacto, faça a aeronave parar, as equipes já podem entrar em ação. Então você está vendo que o avião está consumindo mais óleo, um exemplo, tá, gente? Mais óleo do que o normal, mas ele ainda está no nível de óleo ok, mas ele já está consumindo mais óleo do que o normal. Então você já consegue tomar uma atitude que vai minimizar o impacto de um problema maior. E aí o avião não precisa parar, não precisa deixar passageiro na mão, e essa manutenção pode ser feita dessa maneira com a ajuda desses softwares, né? Outro processo fundamental desta área é a programação de pernoites das aeronaves,
garantindo que cada avião esteja no lugar e horário certos para executar as atividades planejadas de manutenção. Então ele vai ficar parado um tempo. O avião não fica parado de bobeira em algum aeroporto por aí, vai ficar parado no solo. Então já é feita a manutenção desses aviões, né? Os aviões hoje eles ficam parados em hangar muito pouco tempo. As manutenções são feitas nesses intervalos entre os voos. O avião não fica parado longos períodos para fazer manutenção como era antigamente. Hoje você vai fazendo manutenção entre os voos, né? Nos intervalos entre os voos, o que torna aí a disponibilidade dos aviões bem maior, né? E aí tem o DOV, a função que eu dei instrução um tempo, né? E é um profissional muito respeitado dentro da aviação, que pouca gente sabe o que significa essa sigla DOV, né? É o despachante operacional de voo. Eles atuam com o planejamento e acompanhamento operacional do voo. Olha aí, ó, planejamento e acompanhamento operacional do voo. Quem faz o planejamento do voo é o piloto? Não, é o DOV. O piloto ele vai tomar conhecimento desse planejamento e vai aceitar o planejamento ou não. Normalmente o piloto aceita, né? E depois o DOV ainda acompanha para ver se aquele planejamento está sendo executado de forma conforme planejado. Isso inclui a definição da rota, qual é a rota mais segura e eficiente, calculando o combustível necessário, os ventos na rota para aproveitar os ventos de cauda, porque aí o avião economiza combustível, né? Então quem vai definir isso aí é o DOV. Considerando as condições meteorológicas, conforme eu falei, né? Os ventos, por exemplo, as famosas correntes de jato, né? Os jet streams, né? E regulamentações envolvidas. Além disso, tem que olhar todos os avisos por onde o avião vai passar em voos internacionais. Às vezes tem espaço aéreo que está restrito por conflito, às vezes por algum vulcão que entrou em erupção. Tudo isso tem que ser visto. Quem vai ver é o DOV, né? E ele é um profissional habilitado, um curso pesado e provas pesadas para receber essa habilitação de DOV, né, gente? Além disso, garantem um balanceamento preciso. Todo o cálculo de balanceamento é feito pelo DOV. Então, se o DOV fizer um bom balanceamento, o avião ele economiza muito combustível. Então tem o local certo para deixar o peso, né, o balanceamento do peso do avião, e esse balanceamento correto, ele impacta em milhões e milhões de dólares de economia de combustível só pelo fato de você fazer um balanceamento mais bem feito, né, em toda a frota durante um ano. Imagina a economia que isso não gera, né? E fazem monitoramento constante dos voos e apoiam a tripulação fornecendo informações e estratégias para quaisquer alterações e adequações que ocorram ao longo da operação. Então, isso tudo acontece de verdade, né? Às vezes você por exemplo, tem um voo que está lá em Paris. Aí de repente os controladores de voo em algum país onde o avião brasileiro vai sobrevoar entram em greve, aí o avião vai ter que fazer por exemplo, um desvio. Então quem vai refazer esse cálculo desse desvio, impacto de combustível, de performance, de balanceamento, verificar as condições da rota necessárias para esse desvio, é o DOV, né? Parabéns aos DOV aí, que é uma profissão pouco conhecida e muito importante, né? Serviço de bordo são os responsáveis por conferir o plano de serviço de bordo de cada voo, verificando itens, quantidades, classes e restrições especiais. Às vezes tem passageiro que pede determinado tipo de comida, né? Porque ele tem restrição, não pode comer algum tipo de comida que é oferecida naquele voo, então ele pede uma outra opção, e quem faz todo esse trabalho de verificar e enviar corretamente é o pessoal do serviço de bordo. Alinhar a produção e entrega com os fornecedores, além também de monitorar em tempo real o status dos caminhões e dos abastecimentos nos trânsitos das aeronaves e fazem os devidos ajustes caso ocorram mudanças nas operações. Então,
saber quanto vai embarcar, onde vai embarcar de forma correta, é o que esse pessoal do serviço de bordo faz, né? Assim como em qualquer carreira, há algumas habilitações específicas que podem ser essenciais para o dia a dia do CCO. Segundo Samuel Di Pietro, diretor do CCO da Latam, há diferentes habilidades que podem ser necessárias para cada área em que a pessoa atua, mas algumas são universais. O CCO é o lugar onde precisamos tomar diferentes tipos de decisões para um bom andamento da malha aérea da empresa. Por isso, o comportamento seguro, a capacidade analítica e de execução, agilidade e atuar em situações de pressão, que a aviação tá voando, né? São importantes para o trabalho. Além disso, somos uma área que deve ter uma forte integração com outras unidades, sendo essencial ter boas habilidades de comunicação. Olha aí, gente, ele já está dando a dica, né? Flexibilidade e empatia, né? Você se colocar na posição das outras pessoas, né? Hoje o CCO da Latam abriga em torno de 310 pessoas divididas entre essas áreas e que, mesmo que não estejam voando, asseguram que aviões e passageiros cheguem a seus destinos da melhor forma, prezando pela segurança e também pela experiência dos clientes. E para saber mais sobre essas vagas dessas funções, no caso que a Latam oferece, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem nos comentários que eu mando o link das vagas de trabalho da Latam. E é só colocar lá, quero saber das vagas, eu mando para vocês aí esse link. Tá bom, pessoal? Excelente essa informação aí do Grupo Latam, que a gente fica muito feliz nesse dia especial, dia 23 de outubro, 119 anos do primeiro voo de um avião registrado na história da humanidade, né? Que maravilha, que felicidade poder viver nessa época, né? Já pensou você viver antes de Santos Dumont? Nunca poder ter visto uma aeronave, né? Um avião, nunca poder ter voado. E a gente vive aí tão pouco tempo, né, gente? Se for parar para pensar, há quanto tempo nós, seres humanos, estamos aqui nesse planeta? E só há pouco tempo atrás, né, que começamos a voar. E pela graça aí estamos vivendo nessa época, né? Podemos falar aí do A321 XLR, Boeing 777, do Jumbo 747, Airbus A380, entre outras aeronaves maravilhosas que já passaram aqui pela aviação, né? O Concorde, enfim. Então é uma alegria aí poder celebrar esse dia e saber que foi um brasileiro que foi lá para a Europa e ficou famosíssimo, era uma das celebridades mais famosas de sua época, Alberto Santos Dumont. Parabéns aí ao nosso gênio e herói aviador Alberto Santos Dumont. Então, com essa homenagem eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima, pessoal, até mais.